No dia seguinte, há uma reunião sem precedentes na história da diplomacia mundial. O meio político brasileiro ainda tenta, assim, digamos, decifrar as razões do presidente Jair Bolsonaro para realizar um encontro, vamos dizer assim, histórico. E para tentar entender os efeitos da palestra inesquecível que ele fez para um grupo de embaixadores e representantes diplomáticos de dezenas de países. O que o presidente disse, ele poderia dizer para um grupo de admiradores, mas ele já fez isso. Ele poderia dizer nas lives, mas ele já fez isso. Então ele diz, bom, quem é que eu posso chamar aqui e que vem, né? O Fachin não foi, né? Quem é que eu posso chamar que vem? Os embaixadores, os representantes. Falam, how are you? I'm fine and you e tal. Aí cria-se um fato político. Por que razão o presidente reuniria os representantes diplomáticos do mundo todo para esculhambar o sistema político, aliás, eleitoral brasileiro, criticar o Tribunal Superior Eleitoral, criticar o Supremo Tribunal Federal e criticar as urnas eletrônicas, né? Que já está mais do que provado que funcionam e que está mais do que provado que o que ele falou é um conjunto de fake news agora difundidas numa sessão internacional de fake news. Por que ele faria isso? Para quê? Qual a razão? Tem gente achando que ao esculhambar o sistema eleitoral, ao esculhambar o Tribunal Superior Eleitoral, ao esculhambar o Supremo Tribunal Federal, ao esculhambar o sistema de urnas, ao espalhar fake news agora em escala internacional, ele estaria dando um recado golpista. Um recado golpista. Ele estaria alertando o resto do mundo para o fato de que, se aí na eleição der ruim, ou seja, se ele perder, ele não sai. Não é que ele vai entrar, né? Tipo o golpe de 64. Os caras estavam fora e entraram. Não, não. Ele não sai. Ó, a eleição não foi correta. Eu não vou sair daqui. Como a Constituição não permite, o presidente pode até não querer sair. Pode até se segurar na cadeira. Mas o pessoal fala, presidente, o pessoal está chegando aí para a posse do próximo presidente. Mas ele estaria dizendo, não saio, a Constituição não permite, então ele estaria reunindo motivos para justificar um golpe de Estado. Até porque não dá para ficar no cargo sem dar um golpe de Estado, né? Enfim, tem gente que acha isso. Tem gente, ainda no campo das razões possíveis, alguém pode pensar em outras razões, mas tem gente achando que, ao esculhambar o sistema eleitoral brasileiro, ao esculhambar o Tribunal Superior Eleitoral, ao esculhambar ministros do Supremo Tribunal Federal, ao espalhar fake news agora em sessões internacionais, ele, presidente, estaria aproveitando mais uma oportunidade, ainda que de forma descabida, para inflamar o eleitorado dele, para que os apoiadores dele não apaguem aquela chama antipetista, para inventar que existe um sistema pronto para fazer o Lula ganhar, e se comportando como se ele fosse ainda aquele personagem de fora do sistema político, quando ele é o personagem central do sistema político, lembrando que Brasília é um presidente cercado de prédios por todos os lados, mas se comportando como se fosse ainda aquele representante de fora que vem transformar e salvar o Brasil, né? Essa seria uma segunda razão, ativação da militância do presidente, né? Isso sobre as razões. Golpe ou ativação da militância? E para isso precisaria criar um fato político. E o fato político da live é mais uma, né? Vai falar tudo de novo que já falou na live? Um monte de fake news sobre urna. Não faz muito sentido.
Então, para falar a coleção de acusações sem pé nem cabeça contra o sistema eleitoral, novo público, e um público que vai comparecer em peso. Quem? Os convocados, né? Eu represento o meu país no Brasil, o presidente do Brasil chama, eu vou lá. A turma está decifrando, tentando entender as razões, mas não dá para a gente entrar na cabeça do presidente da República para abrir, olhar lá dentro, separar as coisas. Ah, quem que tá a razão? Eu não sei qual é a razão dele, né? Não dá para a gente saber, dá para especular sobre as razões. E dá para olhar os efeitos. Então tem gente fazendo uma avaliação sobre os efeitos. E aí, de novo, sobre os efeitos, da mesma forma que sobre as razões há visões diferentes, sobre os efeitos há visões diferentes. Tem gente achando que ao esculhambar o sistema eleitoral, ao esculhambar o Tribunal Superior Eleitoral, ao esculhambar ministros do Supremo Tribunal Federal, ao falar mal das urnas, ao espalhar fake news agora em sessão internacional, ele estaria expondo o Brasil. Ele estaria fragilizando o Brasil. Ele estaria tornando o Brasil uma republiqueta. Ele estaria piorando a imagem do Brasil. E tem gente que acha que ao fazer isso, esculhambar o sistema eleitoral, esculhambar o Tribunal Superior Eleitoral, esculhambar o Supremo Tribunal Federal, as urnas, agora em escala internacional, ele estaria ficando menor. Ele estaria diminuindo o seu tamanho como presidente. Ele estaria piorando a sua própria imagem. No exterior, a reação foi de incredulidade. O que a gente viu ontem à tarde? O que foi aquilo? É isso. O que foi aquilo? Né? Ninguém está fazendo um relato hoje para os seus países dizendo, olha, o sistema eleitoral brasileiro contém evidências de fraude. Não, não tem. Todo mundo sabe que não tem. Está mais do que provado do que não tem. O Tribunal Superior Eleitoral responde todas as acusações, são todas infundadas, não tem cabimento. Sobre as razões, a minha leitura é que ele aproveitou, ainda que de forma absolutamente incompatível com a liturgia do cargo, ainda que lá merecesse, aquele ambiente merecesse um pouco de compostura. Para quê, né? Vamos ativar a minha turma. Que descubram que eu agredi o Estado Democrático de Direito, que entrem no Supremo. Aliás, já tem gente que vai entrar, que falem o que falar. Eu vou tocando a minha vida e na minha intuição e vamos que vamos. Essa é a minha interpretação. E sobre os efeitos, ele saiu menor. O Brasil não estava ali. O Brasil não estava no Palácio da Alvorada. Se o Brasil estivesse no Palácio da Alvorada, o presidente da República estaria mostrando as maravilhosas oportunidades que existem para que os investidores estrangeiros viessem para cá para colocar dinheiro no Brasil. Aí sim, aí o Brasil estaria representado, muito bem representado, e aplaudindo a iniciativa do presidente da República, vendendo o Brasil lá fora, oferecendo as oportunidades que existem. E o Brasil é único em várias áreas. Não foi isso que a gente viu. Então o Brasil não estava representado. Se o Brasil tivesse representado, a gente estaria vendo as novidades, oportunidades de aumento do comércio exterior. Quero mostrar para vocês o que nós estamos fazendo no agronegócio. Quero mostrar para vocês oportunidades industriais. Quero mostrar para vocês sinergias que nós podemos fazer. Quero mostrar para vocês a oportunidade de fazer acordos multilaterais. Quero agradecer a presença de todos e dizer, vamos juntos construir um Brasil ainda melhor nesse tempo que me resta. E se eu tiver o privilégio de continuar aqui mais 4 anos, saibam que vou continuar a querer essa interlocução com os senhores e tal. Não foi o que a gente viu. Era um candidato a presidente da República que, por acaso, era presidente da República e, portanto, podia usar o palco do Palácio da Alvorada. E só ele pode fazer isso. O Brasil já viveu momentos políticos tensos. Eu diria que já viveu momentos políticos muito mais tensos do que esse. Mas muito mais tensos do que esse. E já viu as suas entranhas expostas internacionalmente, aí sim fragilizando o Brasil, que não é o caso. Aqui está fragilizando a figura da pessoa física do presidente da República. Mas o Brasil já se viu fragilizado, a gente teve as entranhas expostas quando a gente não conseguia pagar nossas contas internacionais e a gente tinha que se humilhar
chamando o Fundo Monetário Internacional, e vinham as missões para cá, com economistas estrangeiros, trazendo as lições de casa que a gente tinha que fazer, porque a gente não tinha competência para fazer as coisas sozinhos. E era uma humilhação. A cada pedido, eles diziam não e impunham regras humilhantes. As missões vindo para cá e os bancos internacionais não davam crédito para o Brasil porque a gente não conseguia sobreviver. A gente precisava de uma dezena de milhões de dólares, uma centena de milhões de dólares para pagar uma conta porque a gente estava totalmente quebrado, esfacelado, humilhado, destruído. É como a Argentina está agora. A gente já viveu isso. Aí sim. E as autoridades não conseguindo aprovar nada, não conseguindo mudar nada, se humilhando. Isso era mostrar as entranhas. Isso a gente não está vivendo. O Brasil tem solidez, apesar do que se diga. O Brasil tem solidez. Não é construída hoje. Não é do real para cá. Nos últimos 20 anos, o Brasil vem construindo uma estrutura econômica, financeira robusta, com todos os desafios, inflação, baixo crescimento, aquela horrorosa situação, incompatível com um país desse tipo, mas pelo menos sem a humilhação que a gente já conheceu. Então, humilhados nós não fomos ontem, não. O Brasil não foi humilhado, não. O Brasil não foi exposto, não. Nós já fomos. E a gente já viu momentos em que a estrutura de comando do poder central fez o que pôde para ganhar a eleição. Sempre usando como argumento que o povo precisa. 1986, estelionato eleitoral. Congelamos a economia brasileira, seguramos preços e o PMDB, que era o partido que comandava esse país no governo José Sarney, bombou naquele ano. O Congresso Nacional tinha 486 parlamentares, não tinha 513 como tem hoje. O PMDB elegeu 260 deputados. Sabe o que é isso? O maior partido hoje tem 78 deputados, que é o PL. 260 num único partido. Dos 81 senadores, elegeu 36. Hoje a maior bancada tem 12 senadores. 36. E elegeu 22 dos 23, então eram 23 unidades federativas, 22 governadores. É inacreditável, hoje não tem nenhum partido com mais de 4 governadores mandando no país. A emenda constitucional das bondades é uma tentativa de repetir esse sucesso eleitoral sem precedentes, incrível, com o detalhe que vai ter eleição para presidente. Então, Bolsonaro vai disputar a eleição. Se tiver mais votos, que é uma possibilidade, fica. Se tiver menos votos, que é uma possibilidade, vai sair. Vai sair. O alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica dão mostras seguidas de que estão absolutamente comprometidas com a Constituição, com a lei e com a ordem. Não importa o que diz o ministro da Defesa, que não representa as Forças Armadas, não fala em nome das Forças Armadas, é o chefe administrativo das Forças Armadas. Inclusive é um cargo que pode ser ocupado por um civil, por acaso é um militar, mas já foi ocupado por um civil. Não é um cargo que pertence às Forças Armadas. As Forças Armadas são representadas por seus comandantes e pelo alto comando. E ninguém no alto comando está comprometido com esse tipo de atitude, que aí sim poderia transformar o Brasil numa republiqueta se houvesse algo fora da Constituição, e não vai ter. Não há risco de golpe. Pode haver intenção, pode haver o que for. Não há risco de golpe. O que há, em caso de derrota do presidente Bolsonaro, é a possibilidade da gente ver repetida uma cena patética que aconteceu 2 vezes no Brasil. Com Floriano Peixoto, que se recusou a passar a faixa para o Prudente de Moraes, porque ele disse, eu não vou passar a faixa para um civil. O Brasil não pode ser presidido por um civil. E João Figueiredo, que também não quis passar a faixa para o José Sarney.
Isso é o máximo que a gente pode ver. Ou podemos ver a continuidade do governo Jair Bolsonaro. Essas são as possibilidades. Todo o resto é cena. Cena que a gente poderia não estar vendo, mas que não depende do Brasil. Não é o Brasil fazendo pouco do Brasil. O nosso presidente da República entendeu que isso é um mecanismo. A reação foi a pior possível de todos os lados e definitivamente ele não ganhou ponto nessa história, mas vem escrevendo a história que é composta de episódios altamente admiráveis e episódios lamentáveis como esse.